para todos os públicos. Boa tarde, gente. Estamos de volta com o projeto Escola em Minha Casa, Projetos de Vida, projeto da Prefeitura de Rosário, por meio da CEMED, da Secretaria de Educação. E a gente vai dar continuidade hoje com os conteúdos de 9º ano. Até então, a gente veio falando um pouco sobre a história do Brasil, falamos um pouco sobre a história da Europa, citamos a Primeira Guerra Mundial e durante a nossa fala sobre a Primeira Guerra Mundial, a gente disse que no ano de 1917 ocorreram mudanças que afetaram a Primeira Guerra Mundial. Uma dessas mudanças foi o que a gente chamou de Revolução Russa e é sobre essa revolução que a gente vai falar hoje. Para a gente falar sobre a Revolução Russa de 1917, a gente tem que destacar que antes de 1917, a Rússia tinha toda uma estrutura extremamente oposta do que acontecia na Europa. No período em que se vivia a Belle Époque, de 1571 a 1914, na maioria dos estados europeus, e na América, a Rússia era um império agrário governado por uma monarquia absolutista. A população russa, antes da Revolução, ela corria por volta de 128 milhões e 200 mil habitantes, mais de 100 diferentes grupos étnicos, ou seja, grupos que tinham origens, línguas e histórias diferentes. 45% da população fazia parte da etnia russa, sendo que 93,4 milhões viviam na Rússia europeia. Por que eu estou falando de Rússia europeia? A Rússia é um país muito grande, parte dele fica na Ásia e parte dele fica no continente europeu. Então, boa parte da população vivia no que era a Rússia europeia. Para a gente falar sobre a Rússia, a gente vai falar sobre a Rússia czarista. Professora, o que é Rússia czarista? Gente, czar é uma palavra que deriva da própria palavra César. Vamos lembrar lá da antiguidade, quando a gente falou sobre Júlio César, né? O nome de César se tornou um título. Aqui, na linguagem russa, se torna czar. E quem é o czar? O czar é o rei, né? A Rússia czarista, ela tinha um regime autocrático, ou seja, autoritário, né, centralizado no indivíduo, centralizado especificamente na figura do czar, que era sustentado principalmente pela nobreza rural. A sociedade czarista, ela era essencialmente agrícola. 85% dos camponeses ainda viviam sob relações feudais, preso a dívidas de terra, né? Bora lembrar lá da Idade Média. Na Idade Média, havia uma necessidade do senhor feudal manter aquele camponês trabalhando para ele. E na Rússia, a gente está falando da Rússia manter essas mesmas relações. A produção ainda era extremamente arcaica, consequentemente, ela era insuficiente para atender a população. Havia, consequentemente, pobreza, fome e analfabetismo. 90% dos camponeses eram analfabetos. Os czares, eles governavam com o apoio da nobreza rural, dos proprietários de terra, e lá vinham, era de lá, dessa nobreza, que vinham os oficiais do exército e os principais dirigentes da igreja. A gente vai destacar um pouco sobre algumas coisas que foram feitas pelos 3 últimos czares do governo russo. Primeiro, o czar Alexandre II. Ele implementou importantes reformas, destacando principalmente a abolição da escravidão. Em 1867, ele vendeu o território do Alasca e as Ilhas Aleutas para os Estados Unidos, que são até hoje território descontínuo norte-americano. E ele foi assassinado por um grupo revolucionário chamado Vontade do Povo. Esse assassinato vai marcar o início de muitas revoltas, né? Depois a gente vai citar o czar Alexandre III. Ele reinou durante uma revolução sobre o que a gente vai chamar de Revolução Industrial Russa, né? Ele combateu duramente os revolucionários e outros movimentos liberais. Ele morreu de morte natural em novembro de 1894. Só que o czar que a gente vai mais destacar
é esse senhor imponente bem aí, chamado Nicolau II. Nicolau, ele fez grandes investimentos industriais concentrados em centros urbanos bem populosos. Ele estruturou um operariado com salários miseráveis e jornadas de 12 horas diárias de trabalho. A economia russa, ela entra em derrocada devido à guerra russo-japonesa, que a gente vai falar mais pra frente, né? A gente vai ver uma crise pesada econômica se desenvolvendo durante o governo de Nicolau II. E durante o seu governo também foi criado o Partido Operário Social Democrata, que foi inspirado em ideias marxistas. Bora lembrar que vocês estudaram lá no 8º ano essas ideias marxistas que pregavam o fortalecimento do poder do trabalhador, né? A tão famosa frase de Marx, né? Operariados do mundo univos, né? A ideia do trabalhador no poder, né? Entre o fim do século XIX e o início do século XX, a política russa ela era marcada por instabilidade política, o que resultou no assassinato do czar Alexandre II. A gente já tinha falado disso, né? Ele é assassinado em 1881. A insatisfação popular era muito grande e, obviamente, ela era cada vez mais incentivada pela falta de alimentos e pelas péssimas condições de trabalho da população urbana. O governo, ele buscou formas de, obviamente, reagir a essas manifestações. Só que a gente vai ver pelo menos 3 grupos políticos que eram uma oposição direta ao czar. O primeiro é o Partido Socialista Revolucionário, que era o SR. Ela foi fundada em 1903 e defendia um socialismo agrário e um governo mais democrático. Ele era apoiado pelos camponeses. O segundo era um Partido Constitucional Democrata, que foi fundado em 1906. Ele defendia uma monarquia constitucional e parlamentar e era formado pela nobreza liberal e pela burguesia. E o último, que acaba sendo o grande protagonista dessas grandes movimentações, foi o Partido Operário Social Democrata Russo, que é o POSDR, que foi fundado em 1898. Ele defendia o estabelecimento de ideais socialistas e em 1903, dentro do próprio partido, surgem 2 grupos, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques eram uma minoria. Eles defendiam uma transição moderada para o socialismo com a atuação inicial da burguesia, ou seja, a burguesia que tomaria o iniciativo dessa revolução. Já os bolcheviques, eles eram a maioria, né? E eles defendiam um socialismo por meio da revolução promovida pela população, ou seja, o primeiro passo revolucionário é por parte do próprio proletariado. A gente vai dar esse ponto bem aqui e já falamos deles novamente. Por quê? Porque agora eu preciso falar sobre a guerra russo-japonesa. A Rússia, ela não era uma grande potência mundial em nenhuma maneira. Porém, o czar tinha interesse de conquistas territoriais. E é por isso que a Rússia bate de frente com o Japão. Ele tinha interesses imperialistas, ou seja, interesses de conquistar novos territórios. Essa guerra russo-japonesa, ela vai ser focada especificamente na disputa pelos territórios da Coreia e da Manchúria. Só que a Rússia não tinha estrutura militar para bater de frente com o exército japonês. Não é que o exército japonês fosse o mais poderoso, mas é que o russo tinha pouco preparo. Fora de que Nicolau II, ele tomou a liderança do exército em certo período. E isso, obviamente, levou a muitas perdas, né? A derrota da guerra, mais a crise econômica, levou a um aumento do descontentamento popular na Rússia. Tanto que acontece o que a gente chama de Domingo Sangrento. Em 1905, a população de São Petersburgo, ele se dirige ao Palácio de Inverno do czar, pedindo melhorias de vida, de trabalho e tudo mais. Obviamente, eles batem de frente com o exército russo. E o que acontece é um massacre dos populares. Isso só leva ao aumento da insatisfação popular. Integrantes das Forças Armadas, camponeses, operários e estudantes acabam se juntando e formando os sovietes, que eram como grupos revolucionários, vamos dizer assim. Eles se organizam como grupos reacionários ao governo. Durante a Grande Guerra, gente, a Rússia, ela forma laços com a França e com a Inglaterra. E, obviamente, ele entra na Primeira Guerra Mundial com interesses na Península Balcânica. Interesses de território na Península Balcânica. O exército, ele não obteve êxito nas batalhas, não muitas vitórias.
principalmente porque faltava suprimento, tanto alimentação quanto armas. A Alemanha, ele invadiu o território russo. E em 1915, Nicolau II ele assume pessoalmente as tropas russas. O exército russo perdeu e a confiança do czar depois acaba também se perdendo em relação ao seu exército. O czar Nicolau II e seus ministros exerceram uma má liderança e má organização, e a guerra se torna extremamente impopular. Em 1917, os integrantes do exército exigiram a abdicação do czar. O que ele sai da liderança do exército e dá-se início bem aí a o que a gente vai chamar de período revolucionário russo. Em 1918, toda a família de Nicolau II é executada. Nessa imagem vocês conseguem olhar tanto Nicolau, né, o czar, o filho dele ali na parte mais de baixo, Alexandre, seu descendente, e toda a sua esposa do lado, né, e todas as suas filhas, né? Para a gente falar sobre a Revolução Russa, a gente tem que entender que houveram duas revoluções, o que a gente chama de revoluções de 1917. No ano de 1917, foram grandes mudanças que acontecem na Rússia, né? A primeira revolução que acontece em fevereiro, é o que a gente vai chamar de Revolução Burguesa. Ela é seguida, liderada pelos mencheviques. Eles assumem o poder e formam um governo que a gente vai chamar de governo provisório. E eles mantêm a Rússia na Grande Guerra. O governo, ele se estabeleceu principalmente racionando o alimento. Por causa dos constantes greves operárias, os donos de fábricas pararam a produção e os grevistas tomaram as fábricas. É bem nesse período que o líder dos bolcheviques publica o que é chamado de Teses de Abril. O que são as Teses de Abril? As Teses de Abril, elas têm como lema paz, pão e terra. Lenin, ele pregava a necessidade de a Rússia sair da Grande Guerra para resolver questões internas urgentes. Ele defendia a necessidade de saciar a fome da população e realizando, para isso, reformas agrárias, ou seja, dividir a terra com quem precisa. E Lenin também dizia que já estava na hora de tirar os mencheviques no poder. É bem aí que acontece o que a gente vai chamar de Revolução Socialista, que acontece em outubro. Os bolcheviques, eles foram liderados por Lenin e eles derrubaram o governo provisório. Houve rompimento total das estruturas absolutistas e feudais. O Estado foi separado da igreja, foi estabelecida uma liberdade de imprensa, várias empresas passaram para a mão dos operários, né? Eles saem da mão dos seus donos e vão para a mão dos operários, e a Rússia sai da Grande Guerra assinando o Tratado de Brest-Litovsk, que é um tratado que eles fazem com a Alemanha. A gente já falou disso quando a gente falou sobre a Primeira Guerra. Quando se faz essa revolução socialista, acontece o que a gente vai chamar de guerra civil, um desentendimento dentro da própria estrutura russa. O período da guerra civil vai de 1917 a 1922. Os envolvidos nessa guerra eram o Exército Vermelho, que era o exército bolchevique, contra, né, o Exército Branco, que eram os membros do governo provisório, a aristocracia, os latifundiários, os militares, os czaristas e os capitalistas. Quais as causas dessa guerra civil, né? Os capitalistas do Exército Branco, eles não concordavam com as ideias do governo bolchevique. E quais as consequências? Com a vitória dos bolcheviques, a Rússia está devastada e os bolcheviques colocam em prática o que a gente vai chamar de comunismo de guerra. O que é o comunismo de guerra? Algumas medidas foram colocadas em prática pelos bolcheviques. Primeiro, o Estado passou a controlar o exército e o trabalho dos operários. Segundo, houve o confisco da produção agrícola pelo Exército Vermelho. Terceiro, as liberdades de expressão em imprensa foram suspensas. Quarto, os sovietes perderam a autonomia. E quinta, a produção industrial ficou sob o comando do governo. Foi um período de grande escassez de bens de consumo essenciais, eu estou falando aqui de alimentos efetivamente, e consequentemente, uma grande fome devastou a população. Numa tentativa de reestruturar o governo, ou pelo menos a economia, Lenin coloca em prática uma nova política econômica, que ele chama de NEP, né? Sob a liderança dos bolcheviques, Lenin toma um conjunto de medidas e coloca em prática no fim da Guerra Civil.
Primeiro, ele permite a atuação da iniciativa privada sob a alegação de que necessita se dar um passo atrás para se dar 2 passos à frente, porque até então tudo era de organização estatal, né, desde que eles entraram no poder. Segundo, uma retomada do comércio. Os camponeses podiam vender o que sobrava das suas produções nos mercados e os comerciantes, eles também podiam comprar e vender livremente. A saúde e a educação não era mais gratuita e o governo continuava a controlar finanças, indústrias e transportes. No geral, a NEP foi bem sucedida, só que tinham alguns opositores que viam nesse modelo político uma traição à ideia comunista e como se fosse uma volta ao antigo sistema, né? Com a morte de Lenin morre em 1924 e ele tinha obtido sucesso em estabelecer uma ditadura comunista na Rússia. O Partido Comunista era o único que era legalizado no país. Em 1923, houve a criação da URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É a junção de todas as repúblicas soviéticas e socialistas dessa região. Ela foi criada pelo Partido Comunista. Só que Lenin, gente, não deixa nenhum sucessor. E é bem aí que a gente vai ver uma disputa entre essas duas lideranças. Trotsky, que defendia a revolução permanente, construída simultaneamente em escala internacional, ou seja, eles deveriam investir na estruturação do socialismo em todas as partes do mundo. E Stalin é o bigodudo com gel no cabelo, gente. Ele defendia o socialismo em um só país, ou seja, na própria Rússia. Essa revolução, ela deveria, antes de ir para outros lugares, ela deveria ser consolidada na União Soviética. Com a vitória de Stalin, a gente vai ver o governo dele se desenvolver de 1927 a 1953. Ele põe fim na NEP para implementar um sistema de planos quinquenais, que é de planos de desenvolvimento. Ele impõe sacrifícios à sociedade, né, que é um fracasso visto como traição. Em que sentido? Perda de privilégios, de qualidade de vida. Usando sua alta posição como secretário-geral do Partido Comunista, ele remove oponentes do poder. Ele conquista a popularidade no partido por querer centrar nas suas mãos esforços para tornar a Rússia um estado moderno e poderoso. Ele desenvolve uma indústria pesada, mecanizando a agricultura. Ele desenvolve um ensino obrigatório e gratuito. E ele impõe uma política de depuração. O que é isso? Pessoas que vão contra ele são presas, são torturados, são condenados, né, a trabalho forçado ou são executados. Tudo isso acontece ali entre os períodos de 1936 e 1940, ok? Então, a gente termina aqui de falar sobre Revolução Russa, a Revolução de 1917. Qualquer dúvida, pessoal, leiam os livros de vocês. Permanecendo com dúvida, conversem com seus professores e a gente se vê na próxima aula. Até!